Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados financeiros domésticos e internacionais. Hoje é dia 16 de agosto, são 10h30 da manhã. Começar pelo mercado doméstico, que hoje está bem fraquinho de notícias. Acho que a principal destaque no campo econômico foi mesmo a autorização dada no dia de ontem pelo Conselho Monetário Nacional para o uso de índices de preços para a correção dos financiamentos do sistema financeiro de habitação. Então, normalmente, como é que é feito, né, esses financiamentos? Eles são corrigidos a taxa referencial, a TR, mais os juros, que esses juros variam de acordo com o perfil do mutuário, né, daquela pessoa que vai pegar o empréstimo de financiamento imobiliário. Com essa alteração, o mercado imobiliário ele fica menos dependente ali de recursos da caderneta de poupança e do FGTS, e que são as principais fontes de financiamento hoje em dia, então fica um pouco mais flexível. Na parte política, né, para falar que a gente não falou nada do tema, os jornais têm trazido algum destaque sobre aí o dilema que o Bolsonaro tem pela frente com a chegada para a sanção dele daquele projeto que pune e tipifica, define o abuso de autoridade. E aí por quê, né? Porque se o Bolsonaro vetar amplamente o projeto, ele vai contra a maioria do legislativo que inclusive endossou o texto, né? E ele precisa ali de uma boa tramitação dentro do ambiente, exatamente para a tramitação das reformas do governo. Também lembrar que tem a indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos. Então, um desagrado a um tema que veio do Legislativo pode ter algum impacto nesse sentido. Mas, em contrapartida, se por acaso ele sanciona o texto amplamente, tem aí um duelo bem forte em relação ali aos principais pilares que elegeram Bolsonaro, né, que é o combate à corrupção, o apoio à Lava Jato. Então, enfim, o projeto chegou nele, tá aí esse compasso de espera para qual vai ser a decisão dele de sancionar ou vetar alguns pontos. Os jornais dizem sobre expectativa de veto, principalmente em 2 artigos que eu vou ler agora, detenção de magistrados que determinarem prisão preventiva sem amparo legal e classificação da abertura de investigação sem indícios de crime como abuso de autoridade. Então, assim, esses 2 temas parecem que vão ser vetados. Claro que a gente sabendo aí o que de fato o Bolsonaro vai fazer, a gente volta aqui e informa a vocês. Aí já passando para o cenário externo, que como eu disse, o interno está bem curtinho no dia de hoje. Ontem, ali mais um aceno populista, o presidente argentino Macri anunciou várias medidas com impacto fiscal bastante elevado e que englobam basicamente remoção de impostos, congelamento de preço de gás. Esses impostos seriam removidos principalmente dos itens da cesta básica, bolsa de estudos, ou seja, um pacote ali voltado para famílias de baixa renda, e que é claro que tem um impacto populista grande, é claro que tem um aceno ali, uma tentativa de alguma reversão no cenário eleitoral, que agora está muito mais favorável a uma vitória da chapa do Fernandes e da Cristina. E aí, assim, o ruim dessa sinalização só é que fica a dúvida de que caso de fato o Macri consiga reverter esse cenário base e se reeleja nas eleições presidenciais do final do ano, qual vai ser a política econômica dele nesse segundo mandato, né? Ele vai de fato cair para o populismo e aí fazer um governo parecido com o que a gente imagina que seria mais um governo da Cristina Kirchner, ou ele vai ali manter uma política econômica mais liberal. Indo para a China agora, e aí esse acho que é o principal assunto do dia, porque é o principal assunto que tem movido aí os mercados financeiros nessa manhã. A China anunciou, sem maiores detalhes, que pretende elevar a renda disponível da sua população ainda em 2019 e também 2020 e aprovou o equivalente a 10 bilhões em projetos de infraestrutura somente no mês de junho. Então, ou seja, a China injetando
capital, injetando estímulo. A gente sabe que a China ela tem um poder, assim, pela sua população enorme, tem um poder muito forte de consumo e ela tem um poder muito forte de estímulo ainda, né? Então, deixa de ser assim, uma contrapartida que o país pode fazer domesticamente ao ambiente de trade war. E aí, na medida que os mercados sentem que a China tem poder de fogo para estimular a economia própria e para manter aí assim a mola propulsora, né, que a China tem sobre o comércio global, todo mundo é beneficiamente impactado. Aí, pegando o gancho nos Estados Unidos, algumas notícias, principalmente da mídia americana, dizem que o Donald Trump estaria preocupado com a desaceleração econômica norte-americana, mas teria dito que caso ele abandone a tarifação, ele não teria mais nenhuma carta na mão para esse embate com a China. E o curioso disso é que, apesar de uma pesquisa da Fox News apontar que o Trump estaria atrás de todos os pleiteantes ao cargo de presidente na via democrata, 60% da população americana apoia essas medidas duras contra a China. Então, lembrar, né, que nos Estados Unidos tem uma polarização muito grande na eleição entre democratas e republicanos. O Trump é republicano e as eleições são ano que vem. É claro que já começou, né, todo o embate em torno das eleições e agora está na fase ali de escolha dos candidatos de cada lado. E aí, na escolha do candidato democrata, do partido rival, né, do Trump, ele está ganhando em todas as simulações, ele está perdendo, desculpa, em todas as simulações de pesquisa em relação a qualquer um dos quatro mais bem posicionados. Mas, embora ele esteja perdendo, a população majoritariamente apoia uma política econômica apertada contra a China. E aí só mostra que assim, dificilmente ele vai reverter qualquer modus operandi, né? Aí já praticamente num cenário de eleição, né? A eleição ano que vem, se a grande maioria do país apoia esse tratamento mais duro, mais de choque contra a China. Na semana que vem começa o simpósio econômico em Jackson Hole. É um evento bastante esperado pelo mercado, bastante acompanhado também. É um simpósio econômico onde se encontram dirigentes de bancos centrais de todos os países do mundo, economistas, pessoas influentes do mercado financeiro. E aí é claro que nesse ambiente de trade war, de mundo crescendo menos, né, de insegurança e instabilidade em relação ao crescimento global, é muito aguardada qualquer fala dos principais dirigentes, presidentes de bancos centrais dos principais bancos centrais do mundo. Então, o Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele vai participar, claro, e a gente imagina assim, que tudo que ele vai falar vai ser visto bem de perto, acompanhado bem de perto, exatamente porque a gente se aproxima aí da reunião de setembro. E lembrar que na última reunião os Estados Unidos cortou em 25 bips a taxa de juro. Na ocasião, o Powell disse que o país não estava passando por um momento de fraqueza, mas era muito mais uma ação em face da trade war. E aí, como a gente viu desde a última reunião, a trade war recrudescendo demais, né? E a incerteza em relação ao crescimento do mundo também, a gente espera que ele possa sinalizar sim uma continuidade da queda de juros e quem sabe até um aperto, um afrouxamento monetário mais forte de 50 pontos, ou seja, mais forte do que os 25 que ele deu na reunião passada. Ainda nessa linha de estímulos monetários, hoje o presidente do Banco Central finlandês e também membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, ele se manifestou favorável a um amplo pacote de estímulo monetário por parte do Banco Central Europeu. E esse pacote envolveria quantitative easing, queda de juros substancial, então assim, muito pró-estímulo mesmo. E aí no caso da Europa foi ao contrário, né? Na reunião do mês anterior, o mercado esperava uma sinalização forte de afrouxamento e eles só deram essa sinalização mesmo no guidance, né? No discurso. De fato, eles não promoveram nenhuma alteração, nem nenhuma queda de juros, nem nenhum
aumento de injeção de capital na economia. Então, como o cenário piorou também, né, desde a última reunião, para essa agora é esperado uma sinalização robusta de fato de medidas sendo tomadas. Hoje, essas sinalizações todas de flexibilização monetária, é claro que elas impactam positivamente os mercados e também o Brasil. Hoje a gente vê a curva de juros fechando. Ontem, quando a gente falou de manhã, a gente também viu esse fechamento de juros, só que na parte da tarde, esse cenário de aversão a risco, ele acabou prevalecendo e a gente teve um dia de alta de taxa aqui no mercado brasileiro. Então, hoje a gente vê agora na manhã, igual a ontem, um dia de fechamento de taxa, só que acho que eu ontem até tinha dito que a expectativa era de manutenção dessa taxa por conta da agenda fraca, né? E hoje eu vou repetir a mesma coisa, eu creio mesmo que hoje o mercado mantenha esse view mais positivo por conta de mais um dia de agenda fraca. Só que a diferença de ontem para hoje é que essas sinalizações fortes de política monetária flexível, né? Eu acho que elas vão sobressair no dia de hoje em relação ao dia de ontem, né? Então, outra coisa também que faz a gente ficar um pouco mais otimista pelo mercado até o fechamento de hoje é que ontem a gente via ali bolsa e real se desvalorizando na parte da manhã, mesmo com o mercado de juros indo bem, e hoje a gente vê tanto esses dois ativos de mais risco, né, o real e a bolsa, o Ibovespa, se valorizando. Então, assim, de forma mais comedida que o mercado de juros, sim, mas se valorizando. Então, acho que hoje a agenda está bem fraca e já praticamente se esgotou. E a gente tem aí uma expectativa que vá para o fim de semana, pelo menos com o mercado um pouco melhor, né, devolvendo uma parte das perdas que a gente teve nessa semana, que foi uma semana de muita volatilidade, assim, de muito pessimismo em relação ao futuro da economia global. É isso. Segunda-feira eu estou de volta e espero vocês. Tchau, tchau.